E aí, se prepara que hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. Construir um sistema do zero em C. É isso mesmo. Pensa que a gente está montando um quebra-cabeça e vamos encaixar cada peça, uma por uma, até ter o sistema inteiro funcionando. Bora lá? Então, já parou para pensar nisso? A grande questão é essa. Como é que a gente pega uma coisa do mundo real, tipo uma escola, com alunos, com turmas, matérias, e transforma isso em linhas de código? Esse é o nosso desafio de hoje, e a gente vai desvendar isso junto, passo a passo. E para não se perder, olha só o nosso plano de ataque. A gente começa entendendo o desafio, depois constrói a base dos dados, organiza a lógica com funções, destrava tudo com a chave mestra dos ponteiros, aprende a salvar o progresso em arquivos e, no final, pega umas ferramentas extras. É o nosso mapa do tesouro. Então, bora botar a mão na massa. Nosso projeto vai ser o sistema da escola Saber Compartilhado. O objetivo é simples: gerenciar os alunos, as turmas e as matérias. Ter esse objetivo claro na cabeça vai ajudar a gente a entender o porquê de cada coisinha que vamos aprender. Nada aqui é à toa. Beleza, primeiro perrengue. A gente precisa lidar com alunos, turmas e matérias. Mas um aluno não é só um nome, né? Tem idade, que é um número, tem uma matrícula. Como que a gente junta todas as informações diferentes debaixo de um guarda-chuva só, que a gente possa chamar de aluno? E é para resolver exatamente esse problema que a gente precisa de uma base bem sólida. Vamos começar com a primeira e, talvez, a mais importante ferramenta para organizar nossos dados em C. A resposta para nossa pergunta é uma palavrinha mágica: struct. Pensa numa struct como se fosse uma ficha de cadastro, um formulário. Sabe, numa ficha de aluno tem o campo do nome, o campo da idade, o da matrícula. A struct é exatamente isso. Ela permite que a gente desenhe o nosso próprio formulário dentro do código. E usar é super lógico. Pensa comigo. Primeiro passo. A gente define o molde, a nossa ficha em branco, dizendo quais campos ela vai ter. Segundo passo, a gente declara uma variável, que é como pegar uma ficha nova para preencher, tipo aluno 1. E terceiro, a gente usa o pontinho para preencher cada campo. Aluno 1, ponto telefone, por exemplo. Fácil, né? Show! Um aluno tá na mão. A gente já sabe como guardar os dados de uma pessoa. Mas, e a turma toda? Uma escola tem dezenas, centenas de alunos. Imagina ter que criar aluno 1, aluno 2, aluno 3, até aluno 30. Ninguém merece, né? Ia ser um caos. E aí que entra a beleza da coisa, um vetor de structs. Se uma struct é a nossa ficha de cadastro, um vetor de structs é o quê? O fichário inteiro. Com uma única linha de código, a gente cria espaço para 30 fichas de aluno. E para pegar uma específica, é só usar o índice, tipo turma na posição 0, turma na posição 1 e por aí vai. Certo, já temos onde guardar os dados. A nossa gaveta está organizada. Mas e as ações? E o fazer as coisas? Se a gente precisar cadastrar esses 30 alunos, vamos ter que copiar e colar o mesmo bloco de código 30 vezes? De jeito nenhum. É para isso que as funções entram como nossas heroínas. A gente usa funções por alguns motivos bem inteligentes. Primeiro, para dividir e conquistar, a gente quebra um problemão em pedacinhos menores. Segundo, para reutilizar código, a gente escreve a função de cadastrar uma vez e chama ela 30 vezes. E o mais importante, manutenção. Imagina que o formato da matrícula mudou. Você ia querer alterar isso em 30 lugares ou em um só? Pois é. Agora respira fundo que esse ponto aqui é onde muita gente tropeça. Quando a gente manda um dado para uma função, tem dois jeitos. Passar por valor é como dar uma fotocópia para alguém. Pode rabiscar à vontade nela que o meu documento original continua intacto. Agora, passar por referência é diferente. É como dar o endereço da minha casa. Se a pessoa for lá e pintar uma parede, a parede da minha casa original vai estar pintada. E para fazer essa mágica de passar o endereço, a gente precisa daquela ferramenta famosa e às vezes um pouco temida do C, os ponteiros. Mas relaxa, a ideia aqui é desmistificar isso. Eles não existem para complicar, muito pelo contrário. São eles que vão dar o poder e a flexibilidade que o nosso sistema precisa. Mas afinal, o que é um ponteiro? No fundo, é bem simples. É uma variável que, em vez de guardar um valor tipo 5 ou A, guarda um endereço. Só isso. E para brincar com eles, a gente usa dois símbolos. O E comercial, AND, que é o nosso "me dá seu endereço, por favor", e o asterisco, star, que é o "ok, já sei o endereço, agora me mostra o que tem dentro dessa casa". Olha que legal essa imagem para a gente entender isso de vez. A variável P é o nosso ponteiro. O que tem dentro dela? Não é a letra I. Dentro dela tem o número 308.
E o que é 308? É o endereço, é a casa onde a letra I está morando. O ponteiro guarda o CEP, não a encomenda. Agora, essa é a parte mais importante de todas, sério. Se concentra aqui. PTR, a variável, sozinha, sem nada na frente, guarda um endereço. Nesse caso, o número da casa, que é 1002. Quando a gente coloca o asterisco na frente, star PTR, a gente está dizendo vá até a casa 1002 e me diga o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro, o número 5. Se entender isso, o resto fica muito mais fácil. E olha só a consequência disso. Se o ponteiro PTR está apontando para a variável A, então tanto faz a gente usar A ou hastPTR. Os dois caminhos levam exatamente para o mesmo lugar, o valor 5. É como ter dois jeitos diferentes de chegar no mesmo tesouro. Tá, e como a gente usa isso no nosso sistema de alunos? Se a gente tem um ponteiro para a ficha de um aluno, a gente poderia fazer do jeito esquisitão, com parênteses, asterisco e ponto. Mas convenhamos, é feio pra caramba. Por isso, o C nos dá um atalho muito mais elegante, a setinha. Os dois fazem a mesmíssima coisa, mas a setinha é o jeito que todo mundo usa porque é mais fácil de ler e de escrever. Massa! Nosso sistema já tem estrutura de dados, já tem lógica, mas tem aquele problemão. Se a gente fechar o programa, puf, some tudo. A gente precisa de um jeito de salvar o que foi feito, de tornar os dados permanentes. E é aí que entram os arquivos. E quando a gente vai abrir um arquivo, a primeira coisa é dizer o que a gente quer fazer. O R é para ler, o W é para escrever e o A é para adicionar no final. Agora, uma dica de ouro. Toma muito, mas muito cuidado com o W. O W de write é o modo trator. Ele passa por cima e apaga tudo que já existia no arquivo. Se a sua intenção é só adicionar uma informação nova no fim, vai no add append, que é o modo educado. E para mexer com arquivos, tem um mantra de 3 passos. Decora isso que não tem erro. Abre, usa, fecha. Simples assim. Você abre o arquivo com fopen, faz o que tem que fazer e, no final, sempre fecha com fclose. Esquecer de fechar o arquivo é como sair de casa e deixar a porta aberta. Não é uma boa ideia. Beleza, já temos a estrutura principal do nosso sistema. Agora, só para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada num kit de ferramentas rápido para lidar com textos. Uma coisa que a gente vai usar o tempo todo. Essa biblioteca StringH é uma mão na roda. A StringL te diz o tamanho de um nome, por exemplo. A StringCMP é o nosso tiratema para saber se 2 nomes são idênticos. A StringCP é o nosso copia e cola, essencial para guardar o nome do aluno na ficha dele. E a Stratcat serve para juntar textos, tipo um nome e um sobrenome. E pronto! Agora a nossa caixa de ferramentas está completa. A gente viu como estruturar os dados, como organizar as tarefas, como usar o superpoder dos ponteiros e como salvar tudo para não perder o trabalho. Com tudo isso em mãos, a pergunta que fica é: por onde começar? Pelo cadastro de alunos? Pelo registro de notas? As peças do quebra-cabeça estão todas na mesa. Agora é só começar a montar.